Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um pão diário. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5. Epístola aos Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Tradução King James. Mas não somente isso, como também nós gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Amados, nós estamos então na Epístola aos Romanos, capítulo 5. Ele traz para nós entendermos a respeito dos benefícios da justificação. E Paulo abre agora um parêntese falando a respeito daqueles que estão em Cristo Jesus, que poderão ter algumas dificuldades, tribulações. De fato, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele literalmente estava também sendo perseguido, preso muitas vezes, foi açoitado, apedrejado, preso. E diante disso, então, o apóstolo Paulo abre esse parênteses falando sobre isso, que a questão da tribulação, da dificuldade. Mas diante de tudo isso, nós vemos que antes ele havia comentado a respeito que somos justificados por Deus através da fé, e isso traz paz para nós com Deus, em relação a Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a graça de Deus. Diante disso, o apóstolo Paulo então diz que nas tribulações, ou no sofrimento, nós podemos então se gloriar quando somos perseguidos, tribulados. Precisamos entender que essa tribulação, ela não está relacionada diretamente a uma questão pessoal, individual, no sentido secular, tá? Esta perseguição, ela não está relacionada ao nosso dia a dia com as questões pessoais, seculares da nossa vida, né? Hoje eu não tenho pão, já estou sendo perseguido, meu patrão está me perturbando, eu estou sendo perseguido. Não é nesse sentido, Mas a tribulação aqui está correlacionada à questão da fé. É uma perseguição ao ponto que você corre risco até mesmo da sua própria vida. Por isso que ele diz que quando nós somos perseguidos, né, ou somos atribulados, ou temos um sofrimento correlacionado à nossa fé, ela faz nós termos alegria. Ela faz nós termos, se gloriarmos nisso. E ele diz que através da tribulação, através dessa perseguição, dessa dificuldade, desta adversidade em relação à nossa fé, ela produz em nós uma perseverança, ou seja, uma paciência. Ela produz uma perseverança, na verdade a perseverança produz, na tribulação, um caráter aprovado. Então veja, diante da tribulação, diante da dificuldade, adversidade em relação à nossa fé, a tribulação ela gera em nós uma paciência ou uma perseverança, para você melhor entender, que ela vai moldando o nosso caráter. Na verdade é como nós estivéssemos sendo aprovados, assim como se prova o ouro no fogo para que ele possa eliminar todas as impurezas. Lembrando que nesse sentido
O nosso pecado, ele foi derramado sobre Cristo Jesus, e ali Deus fez justiça através do sacrifício de Cristo. Então nós vemos que a tribulação, ela produz em nós uma perseverança, uma paciência. E essa paciência, ela vai produzir a aprovação de Deus em nosso caráter, tá? E esse caráter, ele vai ser aprovado ou produz em nós uma confiança, tá? Ela produz em nós uma aprovação que cria a esperança. Então, são duas expressões que nós podemos ver nesse texto, tá? No sentido aqui, eu estou lendo também a tradução na linguagem de hoje, e ele traz essa expressão também, a esperança. Então, são 3 palavrinhas importantes: tribulação, perseverança e confiança. Ou nós podemos também pôr sofrimento, paciência e esperança. Uma está correlacionada à outra. Então muitas vezes eu já vi algumas pessoas argumentar, falar assim: pede para Deus, não pede para Deus paciência, né? Por que não pede para Deus paciência? Porque quanto mais você pedir paciência, mais tribulação você pode ter de Deus. Deus pode te dar mais perseguição, mais oportunidade de você desenvolver a sua paciência. Então veja, Deus literalmente, ele não elimina a tribulação. Ele não vai diminuir a nossa dificuldade. Pelo contrário, para que ele possa gerar em nós a perseverança, muitas vezes teremos a perseguição. Por isso que o apóstolo Paulo, ele argumenta em suas cartas, às vezes falando das suas perseguições. E muitas vezes o que ele fazia para literalmente não ficar deprimido, não ficar triste, doente. Então, o apóstolo Paulo, nós vemos isso, eu acho, na carta de Filipenses, que ele fala: olha, gente, tudo que for honesto, justo, bom, que traga alguma boa lembrança, pensais no momento da tribulação. Porque ela vai trazer para nós as experiências que tivemos, a qual o Senhor Jesus Cristo nos ajudou a passar por aquela dificuldade e manter a esperança nele e vir o bálsamo, né? Só que o que eu quero enfatizar é isso, é que essa dificuldade, ela não está relacionada à minha dificuldade pessoal no sentido secular, voltada para este mundo. O sofrimento do cristão aqui nesse sentido é a relação em que a sua fé, ela está sendo literalmente moldada dentro do contexto daquilo que ele crê que é Cristo Jesus. Então é isso que precisamos entender, é isso que eu estou tentando passar para os irmãos entenderem. Então a tribulação, ela vai gerar uma perseverança, ela vai moldar o teu caráter. Então quando você tem uma dificuldade, que você tem um sofrimento, ele vai moldando o teu caráter. E quando você consegue então literalmente sair de algum período de sofrimento, de tribulação, ela vai gerar em você uma paciência, né? Ou seja, uma perseverança, a qual vai sendo aprovado por Deus. E dela vai gerar em nós uma esperança, porque como nós já temos experiência, já vimos, podemos ver e enxergar que a tribulação nesta vida, neste mundo, ela não é eterna. Pelo contrário, nós temos o alívio de Deus para as nossas vidas. E aí ele continua dizendo que a confiança ou a esperança não nos deixa decepcionados, não nos deixa frustrados, tá? Pois Deus derramou o seu amor em nosso coração. Veja que diante de todo esse cenário, o que vai nos confortar, o que vai nos fortalecer é o próprio amor de Deus. É o amor de Deus que vai, na verdade, diante da semântica do sofrimento, é que vai falar aos nossos corações a relevância de se manter firme no amor de Cristo. E aí ele a complementa, por meio do Espírito Santo, que ele mesmo nos deu o ortogol. Então quem confirma isso em nossos corações, quem nos fortalece, que fortaleceu o apóstolo Paulo diante da tribulação, diante do espinho da carne, diante da perseguição de Satanás, diante dos impérios do mundo que perseguiram ele
como igreja, etc, 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 quem sustentou o apóstolo Paulo nisso foi o Espírito Santo, aumentando a ele no seu coração o amor pelo Evangelho de Cristo. O que fez ele, na verdade, não ter vergonha do Evangelho. Lembra que no começo? Ele não tinha vergonha. Quando ele fala assim, vergonha, é um aspecto muito sério para o judeu, porque o Evangelho de Cristo para ele era vergonha. Era algo que daria para ele, dentro da comunidade judaica, o descrédito. Mas antes disso, de tudo isso, ele argumentando na carta aos Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo Abraão, referência do Antigo Testamento que foi justificado pela fé e que não está mais pautado pela lei. Então, o apóstolo Paulo abre esse parênteses, mostrando que a nossa fé ela trará para nós alguma dificuldade, trará para nós algum sofrimento, mas que esse sofrimento relacionado à nossa fé produz em nós um caráter aprovado de perseverança, o qual nós iremos continuar firmes, porque esse caráter aprovado produz a confiança. Então descansa. Lembra quando Deus nos justifica e nós somos justificados através da fé? E nós vemos dentro desse texto também, no versículo 5, que isso vem da vontade de Deus. Quem é o homem em sã consciência, ou mulher em sã consciência, que diante de um sofrimento, mentalmente ele não é capaz de ceder para andar no caminho inverso do mundo, batendo no mundo como testemunho da graça do Evangelho de Cristo, que acaba reprovando as outras pessoas que andam em trevas? Não que ele queira reprovar as pessoas, mas é que a sua conduta, na verdade, é uma afronta direta, mas é o Espírito Santo que segura, é o Espírito Santo que norteia, é o Espírito Santo que enche o seu coração a permanecer firme, a entender que a tribulação é algo efêmero, passageiro, e que a nossa esperança está em Deus. Por isso que Jesus Cristo fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembrando que nesse aspecto, em Mateus 24, Jesus Cristo estava falando a respeito também de Judas, porque entre os 12, Judas era um que não ia perseverar até o fim. Seria o filho da perdição. Então, nós precisamos entender isso, que a tribulação não é porque eu não tenho dinheiro no bolso para comprar pão. Não é porque eu não tenho bem, não é porque eu tenho uma doença incurável. Não, isso não é tribulação. Isso são coisas relacionadas à vida do cotidiano, secular. Só que esta tribulação, volto a reforçar, ela está relacionada à nossa fé, a qual seremos perseguidos, a qual poderemos passar até no período de morte, como a igreja primitiva foi passado, como na igreja contemporânea hoje, alguns lugares são perseguidos pelo Evangelho, mortos, presos, mas neles Deus vai moldando a perseverança no seu caráter, sendo aprovado, dando a eles a confiança em descansar em Deus. E esta confiança não frustra eles. Por que não frustra ele? Porque o seu coração está em Deus, não está naquilo que ele tem. Por isso que hoje muitas pessoas abandonam o Evangelho ou abandonam a Deus porque deixaram de ter o pão. Quando você olha aqui, é que o espaço não vai dar tempo, Jesus Cristo na tentação, a primeira coisa que Jesus Cristo foi tentado foi a fome, uma questão fisiológica para se viver. E literalmente Jesus rebate a Satanás com a própria palavra, dizendo que não é só do pão que viverá o homem. Então você vai ver em todo o processo da tentação, o diabo tentando trabalhar nas coisas mais simples para que Jesus negue a deidade de Deus, a divindade de Deus, para que ele venha, na verdade, falhar naquilo que Deus havia proposto. Mas no coração de Jesus estava a vontade de Deus, e ele não estava fazendo a sua própria vontade. Por isso que ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque Jesus Cristo não queria confiar naquilo que ele podia se garantir na sua própria carne, mas estava descansando em Deus.
o Espírito Santo estava auxiliando. Você vai ver no texto de Lucas, que eu não me engano, que ele estava cheio do Espírito Santo. Estava mortificado a carne e literalmente, então ele sendo a própria palavra, ele literalmente perseverou no sentido confiando e descansando na vontade de Deus. E por isso que você vai ver mais para frente, em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, porque ela trabalha na mente do ser humano. E quantas pessoas abandonaram o evangelho porque Deus não deu um carro para ele, porque Deus não deu uma casa para ele, porque Deus não curou talvez a sua doença, porque Deus não fez, deixou de fazer tantas outras coisas. Essa não é a prioridade do evangelho. A prioridade do evangelho, nós já falamos aqui, é negar a si mesmo. A prioridade do evangelho é a vontade de Deus em primeiro lugar e a sua é a renúncia. E nisso é carregar a cruz. Carregar a cruz é sinônimo de sofrimento, de tribulação, de perseguição. Então esta tribulação está relacionada ao sofrimento em relação à nossa fé. Deu para entender isso, amados? É que o tempo é muito curto e a palavra literalmente ela dá para se explorar muito diante disso, dentro desse contexto. Então, muitas pessoas vão utilizar esse texto, talvez até de forma equivocada, não respeitando o contexto que está relacionado à fé, que está relacionado à salvação em Cristo. Então essa tribulação, ela está relacionada em Cristo Jesus, aquilo que cremos, a nossa fé. Lembrando que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz em nós um caráter aprovado diante de Deus. E este caráter aprovado produz a confiança. E essa confiança, ela não nos frustra. Ela não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derrama do seu amor em nossos corações. Ele alimenta os nossos corações. Ele fortalece os nossos corações. Por meio do quê? Pelo Espírito Santo, que Ele nos deu e Ele fortalece isso em nossas vidas. Por isso que Ele vai alimentando a nossa fé. Então precisamos entender que o Evangelho de Cristo não está relacionado a esta vida secular. Tá? Ainda que Deus possa nos ajudar e atender a algumas coisas que a gente possa até precisar, Deus pode atender, Deus pode ajudar, mas esta não é a prioridade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é renúncia, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. É a primeira coisa. Segunda coisa, carregar a cruz. Cruz, sinônimo de luta, de dificuldade, de perseguição, de choro, muitas vezes. E em terceiro lugar, entendemos que temos uma carreira, temos uma missão, que é levar o Evangelho de Cristo a toda a criatura, para que aqueles que foram chamados eleitos possam produzir em seu coração e o Espírito Santo testificar em seu coração sobre a fé que somente em Cristo Jesus alcançamos o perdão e a justificação dos nossos pecados. Assim fica tão diferente, né? Quando nós vemos tantas pessoas que abandonam o Evangelho, abandonam Deus, apostatam da sua fé, mas porque nunca conheceram a Cristo. Nunca, na verdade, entenderam o Evangelho de Cristo. Não compreenderam sobre a fé. Isso de fato. E esta questão das pessoas apostatarem da sua fé, entra na questão de muitas vezes essas pessoas ouviram a palavra e muitas vezes elas não são talvez os eleitos ou chamados, por isso que não se firmaram, porque o seu coração estava corrompido, o seu coração não estava voltado para Deus, mas estavam voltados para as coisas deste mundo. E as coisas desse mundo, meu amado, não vai ser eterno, elas vão se acabar. Você não vai levar nada deste mundo. Você nasceu nu e vai voltar com roupa, mas não irá para a eternidade com esta roupa. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar ao seu coração e entender que a tribulação, ela é um fato que está relacionado à nossa fé. E diante dela, ela vai moldar o nosso caráter a ter perseverança e esperança para ser aprovado por Deus. E este caráter produz em nós a confiança. Amém? Que Deus possa trabalhar no seu coração e o Espírito Santo te orientar a respeito desta palavra. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais esta semana, a qual nós estamos conhecendo e estudando a Tua palavra.
Sabemos muitas vezes que a tribulação, ao que o texto do apóstolo Paulo está relacionado, está dizendo sobre a nossa fé. Muitas vezes poderemos até ser perseguidos, mortos, injuriados, caluniados diante da nossa fé. Mas sabemos que na tribulação, ela molda o nosso caráter, ela produz em nós um caráter aprovado como perseverança, que é descansar em Ti, confiar em Ti. E isso, é claro, não é pautado em nossa vontade. Tudo isso é colocado através do Teu amor, que é derramado em nossos corações como uma fonte de água viva, e a qual o Teu Espírito Santo testifica em nossos corações a necessidade de perseverar, a necessidade de confiar em Ti, acreditando nas promessas de Deus, não olhando para este mundo, pois o reino dos céus, ele é fora do reino da terra, é totalmente distinto, não há nenhuma relação reino dos céus com a terra, é algo totalmente fora da visão da humanidade. Isso é claro que isso não impede, Senhor, quando o Senhor queira fazer alguma coisa a qual possa salvar e resgatar e glorificar o Teu santo nome. Sabemos que isso é possível porque todo o poder está nas Tuas mãos. Mas sabemos também e temos consciência que, na verdade, tudo aquilo que o Senhor faz está relacionado à santificação do Teu nome, à glorificação do Teu nome, à exaltação do Teu nome. Então, mesmo na tribulação, correlacionado à nossa fé, porque nós amamos a Ti, e isso vem de Ti, Tu colocas isso no nosso coração, e o Espírito Santo nos fortalece sobre isso. É muito importante, Senhor, o Teu Espírito Santo, pois é Ele que testifica a respeito da Tua palavra, da Tua vontade em nosso coração. É Ele que nos fortalece, Senhor, e possamos então continuar a caminhada, a prosseguir, a não olhar para si mesmo, mas negar a si mesmo, a carregar a cruz, que é sinônimo de sofrimento. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti e descansamos em Ti. Que Teu Espírito Santo possa confortar os nossos irmãos a compreender esta palavra, que a tribulação que o apóstolo Paulo traz está relacionada à nossa fé, à nossa salvação. E que nela, quando ela vem sobre nós, possamos entender que o nosso caráter é moldado pela perseverança, pela paciência, e somos aprovados. Deus vai nos aprovando. E nisso descansamos em Ti. Confiamos em Ti, porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está em Ti. Por isso descansamos. É claro, Senhor, que aqui onde nós moramos e vivemos no Brasil, graças a Deus, temos a liberdade de Te adorar. Mas sabemos que muitos dos nossos irmãos estão perdendo a sua vida. Estão sendo perseguidos, açoitados, escravizados, maltratados, Senhor. Mas eles não desistem porque o seu caráter é moldado. Há uma perseverança inacreditável, imensurável, a qual eles não negam a Cristo, pelo contrário, antes descansam em Deus, porque o Espírito Santo molda os seus corações. Nos ajuda em nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a viver a Tua palavra de verdade. Porque queremos, como queremos, mas esse queremos não é nós, mas é a Tua vontade sobre o nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos a compreender esta palavra. Fortalece neles a Tua palavra em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos digam amém. Um bom dia para ti. Fica com Deus. Paz.